Hoje, finalmente surgiram detalhes das negociações entre as delegações ucraniana e americana na Flórida. Como ficou sabido, os Estados Unidos da América discutiram com a Ucrânia durante as negociações a questão das novas fronteiras do país no pós-guerra e o efetivo abandono da Ucrânia à adesão à OTAN. Além disso, Rustem Umerov, líder da delegação ucraniana, teve uma reunião privada com Steve Witkoff para tratar da questão territorial. Umerov afirma que existe a possibilidade de alcançar a paz mantendo as disposições constitucionais. Essa definição, no fundo, é uma armadilha. Americanos e ucranianos disseram que as negociações em Miami para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia foram produtivas, mas questões fundamentais ficaram sem solução. Os representantes da Ucrânia nas negociações consideraram impossível retirar as tropas da parte não ocupada de Donbass. Ao mesmo tempo, o lado americano transmitiu à delegação ucraniana a posição de Moscou, que exige a retirada completa das forças ucranianas de Donbass. A Casa Branca e o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América disseram que as negociações foram bem-sucedidas e agora aguardam o consentimento do ditador russo Vladimir Putin. Trump expressou otimismo e afirmou que há boas chances de se chegar a um acordo para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas também surgiram outros detalhes muito importantes das negociações, sobre os quais não se falou anteriormente. Por exemplo, sobre a armadilha jurídica que está sendo preparada para todos nós nessas negociações. É sobre isso que proponho conversarmos hoje. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste episódio e, claro, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Há várias plataformas disponíveis, escolha o formato mais conveniente e agradeço qualquer apoio seu. Após quase 5 horas de negociações em Miami, o secretário dos Estados Unidos da América, Mark Rubio, afirmou que, apesar de divergências, os Estados Unidos da América perceberam grande avanço para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. No entanto, segundo um alto funcionário ucraniano, ainda existe uma diferença significativa entre o que a administração Trump exige da Ucrânia e o que as autoridades em Kiev estão dispostas a aceitar. E mesmo após as negociações de ontem na Flórida, ainda existem pelo menos 3 áreas importantes em que permanecem divergências significativas. Divergências que podem tanto ajudar quanto dificultar as negociações para acabar com a guerra. Bem, em primeiro lugar, a questão delicada de saber se a Ucrânia vai ceder territórios-chave na região de Donbass, no leste da Ucrânia, incluindo o chamado Cinturão de Fortalezas, de cidades e vilarejos bem protegidos que são considerados vitais para a segurança da Ucrânia e pertencem aos Estados Unidos. Propõem que a Ucrânia entregue esses territórios ao ocupante e crie uma zona desmilitarizada, mas sob administração russa. Em segundo lugar, a proposta polêmica dos Estados Unidos da América de limitar as forças armadas da Ucrânia a 600 mil pessoas. Essa questão também ainda está sendo discutida e, finalmente, a Ucrânia não concorda em desistir de entrar para a OTAN. E, aparentemente, o que poderia ser discutido por 5 horas inteiras, e é justamente aí que reside o maior perigo. O Wall Street Journal diz que, segundo um funcionário dos Estados Unidos da América, as negociações abordaram possíveis datas para novas eleições na Ucrânia e a chance de troca de territórios entre Rússia e Ucrânia. Também seguem sem solução as dúvidas sobre as garantias de segurança dos Estados Unidos da América e do Ocidente para a Ucrânia. Resta saber se o Kremlin seguirá exigindo reconhecimento internacional dos territórios ocupados desde o início da invasão em grande escala. Porém, o enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, e o genro do presidente Trump, Jared Kushner, embarcam hoje para a Rússia para seguir as negociações com os russos. Já na terça-feira, eles se encontrarão com o ditador Putin e, ao mesmo tempo, não está claro se o próprio Putin está disposto a fazer concessões que permitam que ambos os lados concordem com condições de paz. Na semana passada, Putin voltou a exigir que a Ucrânia retirasse todas as tropas de Donetsk e Lugansk, até das áreas não controladas pelos russos. Segundo relatos, representantes ucranianos nas negociações afirmaram ser impossível retirar tropas da área não ocupada do Donbass para alcançar a paz.
Tal passo não parece possível devido a limitações constitucionais, à opinião pública na Ucrânia e ao fato de tal exigência não corresponder à situação real. Em relação a isso, a posição de Kiev permanece inalterada. A discussão sobre os territórios deve começar exclusivamente a partir da linha de contato atual. A Ucrânia não planeja ceder territórios aos russos. Ao mesmo tempo, a CNN escreveu hoje que os Estados Unidos da América e a Ucrânia discutiram um cenário em que Kiev de fato desiste de ingressar na OTAN. Citação. Está escrito: cenários em que a Ucrânia seria de fato proibido ingressar na aliança como resultado de acordos que deveriam ser acertados diretamente entre os Estados-membros da OTAN e Moscou. Ao mesmo tempo, a Ucrânia não será obrigada oficialmente, ou seja, de jure, a abandonar esse objetivo. E essa é a armadilha jurídica mais perigosa, que colocará a Ucrânia em uma posição internacional muito difícil no futuro. A delegação ucraniana lembrou que o curso para a adesão à OTAN está consagrado na Constituição da Ucrânia, e alterá-la para assinar um acordo de paz seria um precedente muito ruim. Mas, se os Estados Unidos da América chegarem a acordos com a Rússia em uma base bilateral, ou se a Rússia quiser obter algumas garantias da OTAN em uma base multilateral, então a Ucrânia não será envolvida no processo de tomada de decisão sobre a entrada ou não da Ucrânia na OTAN. Por outro lado, a Constituição da Ucrânia seguirá prevendo adesão à OTAN, embora isso não signifique mais nada. Assim como a recusa em reconhecer de jure a ocupação, mas admiti-la de fato, com os Estados Unidos reconhecendo o controle russo sobre territórios ucranianos. Isso vai criar uma situação muito perigosa no futuro. Porque, depois de alguns anos, a Ucrânia vai parecer muito estranha no cenário internacional. É claro que, com o tempo, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas pode admitir que Donetsk e Lugansk são territórios russos. Só a Ucrânia dirá que não reconhece isso. E, consequentemente, quaisquer votações futuras na própria Organização das Nações Unidas serão muito problemáticas sobre essa questão. E por isso parece que essa é uma solução temporária para alcançar a paz. Mas a longo prazo é uma armadilha muito perigosa. E aqui está o que declarou o negociador ucraniano que falou anonimamente com a mídia americana, cito: existe disposição dos americanos em ouvir nossos argumentos. Outra questão é que eles sempre dizem, tudo bem, vocês podem estar 100% certos, mas existe o outro lado e ele exige isso e aquilo. Como mediadores, devemos garantir que cheguem a um acordo de paz. Você pode explicar sua posição de forma lógica o quanto quiser, mas se o outro lado disser não, o que podemos fazer? E então, a CNN destacou a citação de um dos funcionários ucranianos que revela justamente aquela armadilha jurídica na qual querem nos colocar. Citação: a transferência da parte não ocupada de Donbás vai além do razoável, pois enfraquecerá significativamente a defesa da Ucrânia e aumentará a probabilidade de uma agressão futura. Mas isso não significa que não existam maneiras potenciais de manter a ordem constitucional e garantir a segurança da Ucrânia. Ou seja, agora estão simplesmente procurando formulações que permitam implementar o plano americano, mas de forma que isso não pareça um fiasco jurídico. Ou seja, na Constituição da Ucrânia, tudo será mantido. O referendo não é necessário, mas de fato acontecerá outra coisa. Como Kekilo está subordinado aos novos tempos eleitorais, e também ver que o ucraniano começará a preencher os territórios. Exatamente assim, de acordo com esses conceitos, em relação às negociações com as equipes, Umerov realizou mais uma reunião com Steve Witkoff já cara a cara. Depois, Umerov ligou para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para atualizar sobre as negociações. Umerov deve se reunir com Zelensky hoje em Paris e relatar as negociações para que Zelensky converse com Macron. E já aconteceu o encontro de Zelensky com Macron. A ele se juntou Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido. Rustam Umerov e Steve Witkoff conversaram com eles por telefone e hoje tiveram outra reunião presencial separada.
Ou seja, as negociações começam a ser conduzidas não apenas em um formato restrito, mas totalmente tete a tete. E depois de tudo isso, Macron declarou que a questão do território deve ser decidida exclusivamente pela Ucrânia, sem qualquer tipo de pressão. Aqui eu deixo reticências. Escreva sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.